É com muita alegria que estamos aqui como parte do corpo de Cristo para juntos louvarmos, adorarmos e engrandecermos o nome do Senhor Jesus Cristo. Quero convidar a ti junto à sua família, por favor, vamos nos erguer e levantarmos e adorarmos o nosso bom Deus. Amém? Amém. Glórias a Deus. Todo joelho se dobrará.
Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui.
Bom dia, igreja, bom dia, amados irmãos. Esse é o tempo da ceia do Senhor. Quero convidar a ti e a tua família juntos a cearmos. Para começar, quero convidar ao amado irmão a ir comigo no livro de Mateus 26, a partir dos versos 26 até 29. Assim diz a palavra. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu-o e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam deles todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Eu lhe digo que, de agora em diante, não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Amém? Aqui, irmão, eu trago esta palavra de ceia. Vemos aqui o próprio Jesus fazendo a ceia com os seus discípulos. E hoje, para nós, a ceia representa ou nos dá aquela lembrança do memorial da morte e ressurreição de Cristo. E vemos aqui na palavra o sangue que Cristo derramou naquela cruz é um sangue que nos leva a uma aliança, um sangue que nos reconcilia com Deus, é um sangue que nos dá a promessa de perdão dos nossos pecados. Então, o sacrifício de Jesus nos oferece a esperança de uma vida, a esperança de uma vida eterna. E quando nós lemos aqui o livro de 1 Coríntios 11, 26, diz: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Então, ao cearmos, nós estamos a fazer isto em memorial da morte, em memorial da ressurreição de Cristo, a vida eterna que Cristo nos deu a partir ou por meio da morte naquela cruz. Queria lembrar ao amado irmão que Cristo aqui estava a celebrar esta ceia junto com os seus discípulos, aqueles que aceitaram a Ele como Senhor e Salvador. Então também para nós é igual, ceia aquele que tem a Jesus como seu Senhor e Salvador. Quero convidar você e a sua família a orarmos para os símbolos que nós temos aqui, que é o sumo e o pão, e aquilo que você também preparou aí para este momento. Vamos orar, pedirmos o nosso bom Deus também para que possa nos abençoar neste momento em que nós celebramos esta ceia do Senhor. Nosso Pai, nosso bom Deus, queremos em primeiro lugar te agradecer pelo grande amor que tu manifestaste por nós por meio de Jesus Cristo. Jesus que morreu e ressuscitou, e Ele vive e Ele voltará para a sua igreja. Obrigado por esta vida eterna que o Senhor nos deu. Abençoe, Senhor, os símbolos que aqui vamos tomar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Senhor. Amém? Então, quero convidar a ti e sua família nesse momento a orarmos pelas ofertas que nós iremos dar essa manhã. Então, vamos orar. Senhor, amado Deus, amado Pai, nós te agradecemos pelo cuidado que o Senhor tem tido conosco, pela provisão, Senhor. Queremos nesse momento colocar as ofertas que iremos dar neste dia. Pedimos para que o Senhor abençoe, que sirvam, Senhor, para o mantimento da sua casa. Em nome do Senhor Jesus, tudo te entregamos. Amém. Sim, então na tela tem os números, que são os detalhes do banco da igreja. Assim também tem um número de celular que pode ser usado para o M-Pesa e o ponto 24. Então o irmão pode usar essa plataforma para efetuar a sua oferta. E se tiver alguma dificuldade, pode contactar o seu líder e ele pode ajudar. Então, quero desejar a ti e sua família um bom culto.
Bom dia, amados irmãos em Cristo. Quero saudar a todos vocês com a graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Lembrando, queridos irmãos, a mensagem da semana passada foi Tesouro em Vasos de Barro. Refletimos ali em 2 de Coríntios, no capítulo 4, nos versos 7 até 18, onde Paulo expressava as dificuldades que ele enfrentava como mensageiro de Cristo. Mas Paulo, aí também, nesse capítulo que nós lemos na semana passada, vimos o paradigma que Paulo mostra entre o poder que está dentro do vaso e o vaso que estava sujeito à imperfeição e, se possível, à ruptura. Mas, contudo, Paulo queria mostrar que não era acerca do vaso como tal, mas era o poder que se encontrava dentro do vaso. Então, o poder que se encontra dentro do vaso, que somos nós, é que nos dá essa consistência, essa dinâmica de continuarmos a anunciar a palavra do Senhor. Essa foi a mensagem que nós vimos na semana passada. Contudo, se você quiser acompanhar a mensagem, por favor, entre sempre no nosso link, aí você vai acompanhar a mensagem da semana passada. Mas hoje nós queremos trazer mais uma mensagem para sermos encorajados e nos mantermos firmes no Senhor. Lembrando-se que, querido irmão, o nosso lema do ano é alargar, estender, alongar e firmar bem, que vem lá do livro de Isaías 54, nos versos 2. Então, o tema que queremos compartilhar essa manhã será: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Então, quero dizer para você, querido irmão, para que a gente continue a alargar, estender, alongar e firmar, é preciso que a gente obedeça ao Senhor. É preciso que a gente ande no caminho do Senhor. E é isso que queremos ser encorajados, desafiados hoje, por meio dessa palavra que nós vamos ler aqui no livro de Salmos, capítulo 1. Então, vamos ler juntos. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. Em tudo quanto ele faz, será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por essa palavra que tu nos concedeste hoje. Nós pedimos, ó Deus, que fale conosco essa manhã. Abra os nossos corações, no nome de Jesus Cristo. Ao lermos esse texto, ao lermos esse capítulo aqui, esse capítulo ele pode ser dividido em duas partes. A primeira parte, do versos 1 a 3, que fala sobre a bênção dos santos, aqueles que caminham obedecendo a Deus. E a segunda parte é a carga dos pecadores. Aqui, o salmista, ele começa a falar de uma forma clara, demonstrando como o homem deve, de uma maneira verdadeira, portar-se diante de Deus. Ele aqui não poderia iniciar falando outra coisa a não ser o bem-aventurado, aquele que caminha no caminho do Senhor, aquele que obedece o caminho do Senhor. Em outras palavras, o bem-aventurado, podemos dizer, o mais feliz. Um termo usado muito por Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 5, quando Jesus fala sobre o Sermão do Monte. O mais feliz são aqueles que caminham no caminho do Senhor, são aqueles que trilham no caminho do Senhor. Então o salmista começa a tocar que bem-aventurados são aqueles que caminham
no caminho do Senhor, que andam, que obedecem a Deus. Então, temos que parar para poder pensar, porque se nós, esse ano, a gente está falando sobre alargar, estender, ampliar, firmar, nós queremos proclamar o Evangelho do Senhor, se nós queremos tudo isso, nós queremos ir avante, não tem como nós começarmos se não obedecermos a Deus, se não pararmos na presença dEle, nos arrependermos, renunciar à nossa pessoa para caminharmos naquilo que são as promessas de Deus. Não tem como nós fazermos isso, não tem como nós irmos em frente se o fundamento, e o nosso fundamento é Cristo. A nossa base de fundamentação é Cristo, e nós não podemos ir avante se não termos Cristo, se não nos arrependermos e voltarmos para Ele. Então, se pararmos pensar, nós podemos trazer aqui uma simples analogia, que ninguém constrói um edifício, ninguém constrói uma casa se não fazer uma escavação, se não pôr a fundação. Então, é importante nós colocarmos aqui a fundação. A fundação seria a renúncia, a entrega da nossa vida a Cristo. Cristo é a nossa fundação. Voltar para Ele, renunciar tudo quanto nós temos e voltar para Ele. Então, dessa maneira nós seremos bem-aventurados. Nós precisamos ir em contramão com essa sociedade pecaminosa, essa sociedade escarnecedora, essa sociedade ímpia. Nós precisamos voltar para Cristo. Enquanto a sociedade vai numa direção, nós vamos para outra direção, e a nossa direção é Cristo. Pois aqueles que estão constantemente em contato com o mal, a tendência com certeza é de fazer o quê? É de fazer o mal. Mas aqueles que estão constantemente com Cristo, de certeza, eles andam, eles obedecem, eles vivem uma vida consagrada, uma vida santa para o Senhor. Então, é isso que nós queremos falar nessa manhã, sendo encorajado nessa manhã por aquilo que Deus pretende em nossas vidas, sermos bem-aventurados para o trabalho dele. Então, deste livro, querido irmão, nós vamos tocar 5 pontos, vamos aproveitar aqui e estudar 5 pontos que vão nos ajudar nós a sermos, de fato, bem-aventurados, pessoas que caminham, trilham no caminho do Senhor. E o primeiro ponto para essa manhã será: bem-aventurado é o homem. A verdadeira felicidade de um homem justo consiste. 3 linhas vamos tocar. A primeira linha, que não anda segundo o conselho dos ímpios. O conselho, a palavra conselho, ela vem do latim. Concílio, deliberação, assembleia. Significa opinião que se emite sobre o que convém fazer. Então, deliberação, a palavra está dizendo assim que não anda segundo o conselho de ímpios, não anda segundo a assembleia, a deliberação daqueles ímpios, daqueles que praticam o mal, daqueles que vivem no pecado, que a sua vida é pecaminosa. Aqui está dizendo que nós, aqueles que são bem-aventurados homens, que buscam a Deus, não andam segundo esses conselhos. Eles não se deixam levar com essa assembleia, as opiniões que essas assembleias trazem, aquilo que os escarnecedores colocam como padrão da sua vida, eles não se deixam levar. Então, essa é a primeira situação, que aquele homem que é bem-aventurado, ele não se deixa levar com a deliberação, com a assembleia, com a opinião que os pecadores imitem, aquilo que eles acham que é certo. Os que caminham com Deus, eles não se contentam com esse padrão.
Uma vez que nós queremos anunciar a palavra de Deus, uma vez que nós queremos proclamar a Cristo, nós não podemos nos contentar com o pecado, nós não podemos fazer parte do pecado, nós não podemos aceitar fazer parte desse conselho ou ouvir a ideia desse conselho ou dessa assembleia que os pecadores normalmente pretendem nos influenciar. A linha B diz assim: não se detém no caminho dos pecadores. Aqui, quando falamos sobre se deter no caminho dos pecadores, a forma mais intensa do termo produzido por pecadores indica o salmista aqui é uma transgressão habitual e contínua. Quer dizer, pessoas que vivem num pecado contínuo. E somos encorajados, todo aquele que está em Deus, todo aquele que está em Cristo, diz que nós não nos remetemos ao caminho dos pecadores, não andamos segundo o caminho dos pecadores, nós não nos assentamos no caminho, não nos dirigimos no caminho do pecador, nós não vivemos, quer dizer, nós não vivemos num pecado contínuo, um pecado habitual, porque vimos que a fundação começa lá em Cristo. E se está em Cristo, se a nossa vida começa lá em Cristo, se nós estamos em Cristo, nós precisamos nos arrepender. Então, nós não podemos manter uma vida pecaminosa ou andar numa vida pecaminosa. Então, nós não nos detemos nos caminhos do pecador. Isaías 59, nos versos 2, vai dar o exemplo, diz que a vossa iniquidade faz com que Deus não se aproxime de vocês. O vosso pecado faz com que Deus não se aproxime de vocês. Então é preciso nós percebermos, queridos irmãos em Cristo, se nós queremos continuar a ser esse homem bem-aventurado, uma das coisas que nós não devemos fazer é caminhar nos caminhos dos pecadores, deixar que o pecado tome conta de nós, deixar que o pecado faça parte da nossa vida. Hoje, à medida que nós vamos crescendo, à medida que nós vamos indo, à medida que o evangelho vai se espalhando, você vê mais e mais as pessoas não querem falar do pecado, mas é importante, porque o pecado, quando nós nos arrependemos, quando nós nos voltamos para Cristo, nós somos bem-aventurados. A linha B diz assim: não se assenta na roda dos escarnecedores. Os escarnecedores são arrogantes, são pessoas de brigas, injuriosas, inimigas da paz e da ordem entre os homens e as suas comunidades, são pessoas que zombam da bondade, também são aquelas que rejeitam o nosso Senhor Jesus Cristo. Então imagine, com tudo isso que nós acabamos aqui de mencionar, você sentado com eles, você conversando com essas pessoas, porque a conversa que elas têm é zombaria. As conversas que elas têm são inúteis para nós ouvirmos. Então você sentado, e isso é normal, é o que acontece às vezes, todos os dias. Às vezes a gente se envolve numa conversa que nós não deveríamos nos envolver, porque são pessoas injuriosas, são pessoas que falam mal, são pessoas que pretendem, todo o seu pensamento é maligno. Então, o salmista vem dizendo assim que nós não sentamos com essas pessoas, pessoas que gostam de fofocar, pessoas que gostam de falar mal das outras pessoas, pessoas que todo momento arranjam brigas. E o salmista está dizendo assim que os homens que são bem-aventurados não se assentam, não fazem parte desse grupo, eles fogem. Então essa é uma palavra de encorajamento para você. Se você quer ser bem-aventurado, se você quer ser o mais feliz, não assenta, não esteja na roda dessas pessoas que são injuriosas, são inimigas da paz, que procuram todo momento contendas. Você precisa afastar-se dessas pessoas. E o segundo ponto a ser tocado aqui é: antes tem o prazer na lei do Senhor. Bem, começamos com bem-aventurado. É o homem, tocamos A, B e C. Agora nós entramos aqui no segundo ponto. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. O alimento de todo cristão deve ser a palavra de Deus. Não tem como nós prevalecermos, não tem como nós andarmos se não observarmos a palavra de Deus. Eu gostaria de ler com o irmão em Mateus, no capítulo 4, diz assim, quando Jesus foi provado,
ali em Mateus capítulo 4, a palavra diz assim: Jesus, porém, respondeu. Estou a ler nos versos 4. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só do pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, o salmista aqui está nos colocando um desafio, está dizendo assim: antes tem o seu prazer na lei do Senhor. A palavra de Deus, que é o nosso alimento. Um dos grandes problemas hoje que nós temos é que as pessoas não meditam da palavra de Deus, as pessoas não buscam a palavra de Deus, as pessoas não comem a palavra de Deus. Aqui está dizendo que nós precisamos meditar a palavra do Senhor de dia e de noite. Nós não podemos nos apartar da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é um alimento, é ela que nos dá a solidez de nós continuarmos firmes para anunciar, para proclamar, porque se a gente vai proclamar o quê? A gente vai proclamar a palavra de Deus, a gente vai proclamar o reino de Deus. Nós não vamos proclamar a nós mesmos, nós vamos proclamar Cristo, nós vamos proclamar a palavra de Deus. Então nós precisamos conhecer a palavra de Deus, nós precisamos meditar dessa palavra, para que a gente não seja enganado, para que a gente não tria em outros caminhos, mas a gente continue triando no caminho do Senhor. Então o nosso desejo pela palavra, o nosso desejo de conhecer a palavra tem que ser enorme. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus, porque por meio da palavra de Deus nós iremos obedecer a Deus. Por meio da palavra de Deus nós iremos caminhar no caminho do Senhor. É por meio da palavra de Deus. Então eu quero desafiar a você a caminhar na palavra de Deus, a andar segundo a palavra de Deus, meditar a palavra de Deus. O salmista, lá em Salmos 119, nos versos 5, vai dizer assim: são lâmpadas para os nossos pés e a luz para o nosso caminho. É assim que o salmista diz. Então, a tendência de nós buscarmos a palavra de Deus tem que ser um prazer na nossa vida. Ler a palavra de Deus tem que ser algo precioso, para que não haja engano, para que não haja nada que esteja fora do propósito de Deus. E em 3 vai dizer assim: pois será como a árvore plantada junto à corrente de águas. Em consequência da vida de devoção, nós seremos como uma árvore plantada, que tem abundância de água e fruto, e as suas folhas nunca secam. Devido à obediência, em busca de Deus, procurando caminhar no Senhor, nós seremos como essa árvore que está plantada junto à corrente das águas. Lembrando Jesus que ele diz que ele é a fonte da água viva. Nós precisamos buscar na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E quando nós buscamos em Cristo, não tem como nós não multiplicarmos. Nós não multiplicamos a nós mesmos, nós multiplicamos a Cristo. Nós ensinamos as outras pessoas, nós somos semelhantes a Cristo e ensinamos as outras pessoas a ser como Cristo. Então, se existe água que corre nas nossas vidas, o poder do Espírito Santo, no fundo é isso, né? Quando nós vemos aqui a água, a abundância da água, quando a pessoa tem essa abundância da água, o Espírito Santo em nossas vidas, o poder do Espírito Santo em nossas vidas, reagindo em nossas vidas, nós daremos o testemunho daquele que é o próprio Espírito Santo. Paulo, na semana passada, quando falávamos aqui, Paulo falava o poder que estava sobre ele, o poder que estava dentro dele, que fazia com que ele se tornasse consistente, não importava as dificuldades que ele estava tendo, as lutas que ele estava enfrentando, mas Paulo dizia o poder que estava nele, o poder, estar cheio do Espírito Santo, essa água que jorra todos os dias em nossas vidas, nos faz nós sermos consistentes, nos faz nós a irmos, proclamarmos, anunciarmos a Cristo. Não tem como. Nós precisamos ter isso. Então, o outro ponto aqui é abundância de fruto. Quando lemos aqui dessa árvore, diz que tem água que corre, mas também há abundância de fruto.
a presença de Deus na nossa vida, nós podemos produzir fruto na estação própria. Na estação própria. Isso me faz pensar que aqui na África, porque nós não usamos muita manipulação, e quando nós vemos na agricultura, cada fruto tem a sua estação própria. E aqui na África nós temos isso. Temos a oportunidade de poder ver frutos na estação própria. A manga, nós vemos que a manga ela é produzida a partir de outubro, novembro, dezembro. Nós vemos isso. Laranjas, nós temos laranja entre abril, maio, junho. Nós vemos muita laranja, porque não há manipulação. Então, é exatamente, eu comparo isso com a presença de Deus em nossas vidas. Se nós andamos no caminho de Deus, e Deus nos rega por meio do seu poder, nós podemos dar fruto na estação certa. Não importa as dificuldades, as lutas, como Paulo mencionava na semana passada, o próprio Deus irá usar esse recipiente, irá usar esse barro para servir da função pela qual ela foi criada. Então, é importante percebermos que nós, se confiamos em Deus, andamos na obediência a Deus, então nós iremos produzir fruto na estação própria. Quer dizer, o próprio Deus vai nos ajudar nós a produzirmos fruto. Nós iremos multiplicar, nós iremos crescer. Jesus será conhecido por meio das nossas vidas, porque a gente está cheio do Espírito Santo, a gente caminha na obediência e a gente está no Senhor. E a linha C diz que as folhas não caem e tudo quanto fizer prospera, ou por outra será bem sucedido. Tudo quanto fizer prospera e será bem sucedido. Quer dizer, aqui eu não estou a falar de uma prosperidade financeira, né? Não estou a falar de uma prosperidade financeira, mas sim o cuidado de Deus para conosco, o cuidado de Deus para a nossa vida em todas as áreas, na área espiritual, na área de saúde, mas o cuidado de Deus, Deus é aquele que nos cuida. Então tudo quanto nós fizermos, ainda com lutas, com dificuldades que nós podemos enfrentar, tudo quanto nós fizermos irá prosperar. Tudo quanto fizermos irá prosperar. E a segunda parte deste livro, nós entramos, como nós dizemos que esse livro podemos dividir em duas partes. Primeiro, a bênção daqueles que são justos, depois aqui para os ímpios, nessa segunda parte. 4 diz assim, não é assim os ímpios. Diz que não é assim os ímpios. Então, entendemos aqui um contraste entre o pecador e o justo. Porque o justo, aquele que caminha no Senhor, é comparado com uma árvore, onde a corrente das águas nunca cessam e ela produz fruto na estação própria. Já o justo é contrário. A palavra diz assim, os ímpios são como palha, que o vento vem e dispersa. Em outra, podemos dizer que são pessoas que não têm direção, não têm sentido em suas vidas. Vivem uma vida totalmente descontrolada, uma vida distante de Deus, uma vida longe de Deus. Assim são os ímpios, as pessoas que estão no pecado, as pessoas que vivem no pecado, elas são totalmente distante da presença de Deus, diferente daqueles que são bem-aventurados, os mais felizes, aqueles que procuram todos os dias renunciar, deixar a sua vida para que Jesus viva. Aqueles que vivem na obediência a Deus são diferentes dos ímpios, porque os ímpios não têm a mesma vida, os ímpios não têm a mesma direção, os ímpios estão sem direção, vivendo num mundo pecaminoso, num mundo escarnecedor. É assim que os ímpios vivem. E dando continuidade, no 5 diz assim, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo. Em outras podemos talvez falar que os ímpios não irão conseguir o julgamento, ou não irão conseguir sobreviver ao julgamento do último dia. A condição do ímpio é ilusória, de ponto de vista do mundo, porque os ímpios até parecem ricos, fortes. Essa é a imagem que nós temos.
Os ímpios parecem muito mais fortes, eles conquistam talvez muito mais riqueza. Quando nós reparamos uma pessoa corrupta, uma pessoa injusta, nos dá essa aparência. Os ímpios parece que mais desenvolvem. Mas deixa-me dizer, mas no ponto de vista de Deus, não é assim. Eles são desprezíveis, frágeis, destinados ao julgamento de Deus. Então, essa é a aparência que a palavra, no fundo, quer nos trazer isso, mostrar essa diferença daqueles que caminham no Senhor, daqueles que estão no Senhor, daqueles que se renunciam todos os dias buscando a Jesus Cristo como fundamento da vida deles, e aqueles que rejeitam, aqueles que vivem na carne, aqueles que vivem no pecado, eles irão pagar, ainda que prosperam nessa vida material. Mas a palavra diz que eles não irão viver eternamente. Eles não estarão com Deus eternamente. Querido irmão, eu quero encorajar, dizer assim, o justo sempre terá um amparo de Deus. Se você caminha no Senhor, sempre terá um amparo de Deus. Apesar de enfrentar dificuldades, aflições em curso da sua vida, eu quero dizer, Deus nunca te desampara. Ele sempre está no controle das coisas. Não importa o que você está passando, não importa as lutas que você está enfrentando. Eu quero dizer para você, continue firme no Senhor, obedeça ao Senhor, ande no caminhos do Senhor. Não se envolva com pessoas que vão te levar você a ser destruído. Não se envolva, não anda com pessoas pecadoras. Provérbio 13:20, aquele que anda com sábio, sábio será, mas aquele que anda com tolo, será como tolo. Então, não ande com tolo. Procure caminhar com sábio, procure caminhar com aqueles que temem o Senhor, aqueles que andam com Deus. Essa tem que ser a nossa preocupação, de procurar trilhar nos caminhos do Senhor, obedecendo a Deus, obedecendo a Ele, que é o nosso fundamento na vida. Então, assim, nós daremos fruto, nós iremos multiplicar, nós iremos crescer, quer dizer, nós iremos alargar, nós iremos estender, nós iremos alongar, nós iremos firmar aquilo que são as promessas de Deus para a sua igreja. Então, bem-aventurado é você que não anda no conselho de ímpios, mas que procura viver de acordo com a vontade de Deus. Essa é a palavra que eu quero deixar para você essa manhã. Que Deus abençoe a você e nos vemos próxima semana. Deus abençoe. E vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado pela palavra que Tu nos deste hoje. Queremos agradecer por tudo, Pai, pedindo a Sua orientação, que a gente seja totalmente dependente, Deus, de Ti. Que a Sua palavra, Senhor, seja o nosso guião. Deus, fale conosco. Sabemos, Senhor, que Tu falaste conosco. Mas, Pai, nos ajuda nós a produzirmos frutos que permanecem. Nos ajuda nós a caminharmos na obediência a Ti, Senhor. No nome de Jesus Cristo, Pai Santo. Amém.